e ricamente habita em vós sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passado o dia da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estavam angustiados à tua procura. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus, diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa celebração do Natal deve alargar nossa compreensão das coisas, né? Deus, que teve que suportar a prevaricação de toda a humanidade, se entregando ao mal, se entregando ao poder, ao domínio do maligno, de Satanás, que conseguiu derrubar a humanidade e fazê-la perder a amizade com Deus, perder a comunhão com Deus, e trouxe para dentro do mundo a morte, que é consequente do pecado de todos. Deus, sofrendo o desgosto imenso de ver seus amigos, a humanidade desse jeito, né, perdida, sem pai, sem herança, sem futuro, ele decidiu fazer o plano dele e, como disse Santo Agostinho, fazer o melhor do que criou. Você sabe disso.
nós estamos num estado melhor de comunhão com Deus, de relação com Deus, do que antes do pecado. Como diz a liturgia, admiravelmente Deus nos criou. Admiravelmente nos fez de imagem de Deus. Mas mais admirável nos fez pela encarnação e redenção do seu Filho. Muito melhor, uma situação muito mais superior, muito mais privilegiada, muito mais rica. É bom prestar atenção nisso, né? Que nós somos privilegiados. Depois de tudo que nós fizemos contra Deus, Deus não se rende, Deus não se abate, Deus não se vinga, Deus não tira proveito, Ele acorre em socorro e diz, então agora eu vou fazer melhor, eu vou fazer a obra melhor. E diz a liturgia de hoje, pela encarnação do Filho de Deus, pela encarnação do Senhor de Maria, o Filho de Deus veio para recriar uma humanidade nova, restaurar todas as coisas do universo, restaurar em Cristo Jesus, colocar tudo no nível para o qual Jesus veio e se fez um homem, um filho da humanidade, mas de humanidade sem pecado, né? Ele não contraiu o pecado, ele redimiu o pecado, mas não contraiu o pecado. Ele assumiu o pecado para redimir, mas ele veio sem pecado. Portanto, nós nascemos, depois da nossa encarnação de Jesus Cristo, no Natal, nós nascemos numa humanidade nova. Uma humanidade recriada, restaurada na graça. Desde Adão até Cristo, reinou o pecado. Reinou a lei que não tirava o pecado. De Jesus em diante, reina a graça que tira o pecado, que expulsa o maligno. É bom pensar nisso, né? Nós pensamos tão pequeno para a festa de Natal, né? Então, é uma restauração. Não é à toa que dentro da própria do oitavo de Natal, a igreja celebra, nós celebramos a igreja que é de Jesus, que é de Deus do Deus vivo, e é dirigida pelo Espírito Santo. Ela coloca a festa da Sagrada Família. Por quê? Vocês querem ver como uma família na nova economia de salvação está aí. A Sagrada Família de Nazaré. Essa é a família de Deus. Essa é a família que Deus quer. A família, o próprio projeto de Deus é essa aqui. Desse jeito aí, desse estilo. Não é essa família bagaçada que nós conhecemos, não é? Essas famílias que nós temos, e a nossa própria, e as que nós vivemos hoje, é uma família que está ainda, não está sob o régimen do pecado, mas está ferida de pecado. Ferida de pecado. Daí vem a exortação maravilhosa do texto, né? O livro de Eclesiástico, que é um livro de sabedoria de Sirac. Tem esse discurso lindo, não é? Como se fosse assim um pequeno retrato da família. Que o homem e seu pai Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre os filhos a autoridade da mãe.
Deus começa a dizer que o fundamento da família, que são os pais, devem viver e cumprir essa missão gloriosa, da família, na harmonia. Os dois, cada um com sua função, mas os dois com o mesmo compromisso de santidade e de graça em relação um ao outro e aos filhos. Por isso, pai e mãe têm a mesma autoridade. Honra o filho, o seu procedimento, honra o pai e, ao mesmo tempo, honra a mãe, que tem a mesma autoridade sobre o filho. Não é disputa de poder, não é? Depois vem as promessas, né? Nós nunca pensamos que tem a ver Deus com a minha família. O que tem a ver Deus com a minha família? Não. Deus tem tanto a ver com a minha família que Ele é o Criador da família. E que a família é um projeto de Deus, não é da sociedade, não. Não é da tribo, não. É um projeto de Deus. E o projeto de Deus foi esse. A família é aquela que tem a maquete já viva em Belém, em Nazaré, né? Essa é a família que Deus projetou. E quando veio Jesus, no qual tudo é restaurado, a família principalmente, Jesus transforma a união do homem e da mulher no casamento, ele eleva isso a um sacramento. Já pensaram nisso? Não, né? É a única relação social que é blindada ou brindada com um sacramento. O homem e a mulher se unem para essa missão que é de Deus, que é divina, por um sacramento. Não é só pelo amor dele, não. O amor dele, tudo bem, é o fundamento, mas é fraco. É fraco, não tem a graça que o sacramento vai dar. Toda a graça para esse fundamento, esse fundador da família deve ter, vem da graça divina pelo sacramento do matrimônio, sacramento da unidade. E é aqui onde Deus semeia e quer tirar seus santos que vão povoar o céu. Será que Deus não tem nada a ver com a minha família? Jesus transformou num sacramento para que esses dois sejam convertidos de coração para Deus e recebam isso como uma missão sagrada. É uma missão sagrada. Toda vez que eu batizava os nenéns, eu dizia para os pais: olha, vocês não se esqueçam de que esses filhos que nós estamos batizando nos braços de vocês, não são de vocês, não. São de Deus. Deus emprestou a vocês, mas são de Deus. E quando vocês forem tratar desse neném em casa, cuidar deles, se lembre que são filhos de Deus, não são só de vocês. Vocês são só instrumentos sagrados, privilegiados para essa missão, mas são filhos de Deus. Vê o respeito que você tem que ter com eles. Vê a grandeza da missão, não é? Vê a grandeza da missão. Tanto assim que ele coloca como condição para que a minha vida, a minha oração, a minha espiritualidade seja abençoada e rica de graça e seja aceita e abençoada por Deus toda hora, ele coloca isso aqui, ó, o respeito que esses pais têm que ter um com o outro e o respeito que os pais têm que ter com os filhos e o respeito que os filhos têm que ter com esses pais. Então, dessa relação nossa, depende a minha relação com Deus. Eu rezo, Deus me escuta. Como é que está sendo sua vida de família? Eu perguntava: e você escuta Deus?
Você quer que os filhos obedeçam a você? Você obedece a Deus. Hã? Começa por aí, né? Começa por aí. Que a nossa relação um com o outro reflete ou deve refletir nossa relação com Deus. Deus vai me dar a graça, Deus vai me negar a graça, dependendo de como eu me relaciono com esses que colocou aqui ao meu redor. Como é que é? Como é que é? Até o perdão dos nossos pecados são como que condicionados a isso, não é? Então, é bom começar a pensar bem nossos relacionamentos familiares. Como é que é isso, né? Vem o Salmo, confirma a mesma coisa, é a mesma linha, não é? Feliz o que teve o Senhor e fez seus caminhos. Aqueles que são os fundadores da família, são fundadores da casa, né, do lar, também são abençoados por Deus ou não abençoados, dependendo como vivem, como tratam, como se amam. Vem São Paulo dizendo, fala para a família em geral, né, que há fundamento do mundo, o fundamento da criação de Deus é o amor. Deus criou tudo por amor e com amor. A família é uma das primeiras que entra nessa linha de amor. A família é fruto de um amor sincero entre marido e mulher, aqueles que querem fundar a família. Se não houver amor sincero entre os dois, não tem casamento. Tem a celebração, mas não tem casamento. Pensa nisso. Se não houver amor sincero entre os dois, não tem casamento. Não é aquele que Deus uniu. Eles se uniram no ritual, mas não produziu a graça. Não produziu a graça. Não é casamento. Aquilo que Deus uniu no matrimônio. O que é que Deus une? Aqueles que se amam. E não os que se fingem que se amam, ou acham que se amam, só porque quer ver uma outra é bonita, ou é novinho, é novinha, é rica, é cristão, essas coisas. Essas coisas por aí, né? Muitos casamentos celebrados na liturgia são nulos, porque não tem verdadeiro amor, não tem amor verdadeiro. Capaz de um dar a vida pelo outro, não tem. Tanto assim que no outro dia não quero se separar. Tanto assim que já antes de casar disse, de casa, se não der certo, a gente separa. Eu sempre dizia, olha, casamento não dá certo por acaso. E quando não dá certo, não é por acaso não, viu? Tem os responsáveis por isso. Tem. Quando dá certo, tem os responsáveis. E quando não dá certo, tem os responsáveis. Não é por acaso, não é de loteria, não é jogo de bicho. É um projeto de Deus. Projeto de Deus. Olha aí a doutrinação de São Paulo, né? Depois se volta para os dois que vão fundar aí com a família. Maridos, amai vossas mulheres. Não fala para a mãe, né? Esposas, sede solícitas para com os vossos maridos, como convém no Senhor. A mulher, eu sempre dizia, olha, vocês casam de tudo com Jesus. Por isso, a fidelidade que vocês juram é a Deus. Não jura fidelidade só a Ele e ela não. Vocês estão jurando em Deus. Então é jurando a Deus que vão ser fiéis a ela e ela vai ser fiel a você. E é nessa fidelidade de santidade que vocês se santificam e cumprem a missão de vocês. Não tem conversa não. Quando a gente lê essas palavras aqui, neste mundo doido nosso, as mulheres se levam, se arrebitam, né?
Nesse negócio de mulher submissão ao marido, olha, São Paulo não está falando disso. Está falando solícitas, amor, delicadeza, serviço, prestação de serviço por amor. Porque eu sou a serva do Senhor, eu estou servindo ao Senhor, o que eu faço para Ele, estou servindo a Deus. Será, menino, não tem mais espiritualidade, né? Marido, amai vossas esposas, não sejais grosseiros com elas. No casamento, depois de um ano, chegou a viajar para São Paulo. Depois de um ano chegou a menina, eles conversaram, vim conversar. Como vai? Tá tudo bem? Tá bem não, pai. Nós nos separamos, ele se separou de mim, ficou por lá mesmo, né? E eu vim embora com a minha criança. Por quê? Olha, eu cuidava do neném. Esse é o dever da mãe, principalmente quando a neném nasce. Todo o cuidado é com o neném. Ele disse que eu estava trocando o neném por ele estava trocando ele pelo neném. Só cuidava do neném, não cuidava dele. Aí disse, isso aí para mim não. Vai embora. Isso é um preparo para os casamentos, né? Isso é um preparo sério que se faz para os casamentos. Uma coisa deve ter condição de casar? Não. Não sabe nem o que é casamento. E assim por diante. O outro, depois de alguns meses, poucos meses, a menina veio e conversar. Tudo bem? Bem não, pai. A gente se separou. Já. Para começar na noite de núpcias, ele queria fazer comigo o que fazia com a Batituda lá na rua. E eu não aceitei. Fui para lá e eu fui para lá. Isso é a preparação, a maturidade com que se prepara para os casamentos. Que é isso? Como é que pode falar em família com material desse, não é? Não tem condição. O que nós temos que fazer? Tem que começar tudo de novo e começar. A gente diz, os educadores sabem disso, né? O Laplace, um grande educador, psicólogo, mestre, trabalho matrimonial, dizia, olha, a educação de um filho começa 30 anos dele nascer. A educação de um filho começa 30 anos antes de nascer. Por quê? São os pais que têm que ter educação, espiritualidade, tem que ter graça, tem que ter espírito para receber uma criança, para educar uma criança. Porque ele não vai dar o que não tem. Não vai dar o que aprendeu na rua, o que aprendeu na botequim, nessa sociedade maluca aí, né? Não tem condição. É difícil, tem que começar tudo de novo. Com esses jovens, com esses casais, com esse tipo que fala em casamento, mas não sabe o que é casamento, sabe que isso é uma aventura, sabe? É uma aventura. Depois volta para os filhos. Filhos, obedecer em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto do Senhor. Tudo bem, né? E obedecer aos pais, eu sempre digo, é obedecer a Deus. Foi Deus que me criou, mas quem me gerou foi o papai e minha mamãe. Deus me criou, mas quem me gerou. Deus não me gerou e me criou, mas quem me gerou? Papai e mamãe. Então, eu devo obedecer aos pais, porque estou no lugar de Deus. Eu devo obedecer meus pais, como Jesus obedecia a José e Maria, no sentido de que obediência não é um ato de escravo, nem de um prisioneiro, um presídio. A obediência é um ato de amor.
é um ato de respeito, é um ato de reconhecimento, é um ato de submissão. Jesus, eu não gosto dessa palavra obediência não, porque a obediência é submeter a um ato determinado da pessoa. Eu acho a melhor palavra. Ele era submisso, porque ele era submisso o tempo todo, vida toda, submisso, ele estava sob a orientação, a condução dos pais, ele era submisso, não é só obediente, não. Quando você é submisso, e sabe por que é submisso, Jesus interpretava assim: eles estão no lugar do Papai do Céu, eles estão no lugar do Papai do Céu, então eu estou obedecendo a eles, eu estou obedecendo ao Papai do Céu. Agora, quando os pais procedem mal, fica difícil, né? A gente vê a quebradeira dos jovens aí, com esse negócio de pai e mãe, é uma quebradeira. Confessei 3 jovens semana passada aqui, né? 3 jovens, 2 não tinham pai. 3 jovens, 2 não tinham pai. O pai aqui jogando a mãe para lá, foi para outro, para lá. 3 jovenzinhos adolescentes. Como é que fica? Como é que fica obedecer meu pai? Diz. A mãe já fica atormentada, aquilo já quebrada, coitada, né? Fica também traumatizada, fica depressiva, fica sem amor próprio, né? E fica amargurada, certamente, né? Agora com a responsabilidade sozinha para criar filhos e filhas, e às vezes nem profissão tem, né? É difícil, viu? Então vocês estão percebendo que não é brincadeira, né? Não é brincadeira, é coisa séria. E quando a igreja coloca isso para a nossa meditação hoje, e coloca a família de Nazaré como modelo, é a coisa séria. É que a gente deve de verdade mudar mesmo. Tem que haver uma conversão de vida. Então, estamos brincando com as coisas de Deus, né? Pois, quando os filhos obedecem aos pais, é correto no Senhor, porque eles estão no lugar de Deus. E para argumentar, está aí a palavra de Deus dizendo isso, que quando nós obedecemos aos pais com amor, nós estamos obedecendo a Deus. Quando nós fazemos voto de obediência, nós, religiosos, fazemos voto de obediência aos superiores, ao pedro da ordem, ao bispo, ao papa, ou superior da congregação, quando nós fazemos voto de pobreza, santidade e obediência. Nós somos homens formados, intelectuais, né? Bem preparados, e nós fazemos esses votos de obediência. Quer dizer, no dia que meu superior disser, você vai para lá, mas não, eu não posso não, porque tem meus amigos ali para lá. Eu tenho que obedecer, porque eu estou obedecendo a Deus. O superior está no lugar de Deus para me conduzir como filho de uma congregação, de uma comunidade. O superior está no lugar de Deus. Então eu obedeço porque ele é maior do que eu, ele sabe mais do que eu. Não tem nada disso. O superior pode ser até um analfabeto, mas eu sou um doutor, mas eu obedeço, não é pelo meu título, não, é por obediência, é por respeito ao Papai do Céu, que está me conduzindo, que está me orientando para prestar serviço à igreja naquele lugar, naquela hora, naquele exercício. Eu presto serviço à igreja, é assim, obedecendo. Todos os bispos fazem voto de obediência ao Papa. Pais, não intimideis vossos filhos, para que eles não desanimem. É aquilo que estou falando, né? Pais que às vezes não dão exemplo, bom exemplo nenhum, e querem obrigar os filhos.
obrigar os filhos ao que eles querem, né? Obrigar os filhos. Eu me lembro da conversa de uma jovenzinha lá, na Primeira da Paraíba, e ela dizendo, papai me manda para a escola, não quero ir, ele me manda para o inferno, eu não vou. Eu digo, não vá, minha filha. O meu pai me manda para o inferno, porque eu não quero ir. Então, pai, como é que você vai fazer para haver uma vida de família desse jeito? Me responda. Com os elementos, componentes tão sei lá, despedaçados desse jeito. Responda. O filho tem a obrigação de obedecer um pai que não tem responsabilidade, tem. Como é que vai fazer isso, hein? O Evangelho também é muito simples. Quando Jesus, todo ano, ele se para a festa da Páscoa, ele é uma obrigação, assim como nós temos a obrigação de ir à missa todo domingo, ele tem a obrigação de ir, obrigação moral, né? Espiritual, de ir à festa da religião deles em Jerusalém, todo ano. Havia várias festas, principalmente 3 festas grandes, né? Mas a mais importante era a Páscoa, então eles iam. E a festa deles durava uma semana. Eu segunda-feira, cedinho, chegavam lá cedo e ficavam até o domingo na festa. Muitas celebrações, muitos sacrifícios, muitas orações, muitos exercícios de espiritualidade, né? E o filho acompanhava os pais. Desde pequenininho já podia andar, ia com os pais. Não pudesse andar, ia na casa do médico, né? Quando chegava na grande cidade, cada um procurava alguma coisa para fazer. E era uma cidade muito grande e de muita gente, ia gente do mundo todo, porque tem judeu em toda parte, né? Diz que o judeu é como cearense, tem em toda parte. Então, os judeus de todo mundo se reuniam em Jerusalém naquela semana. Era muita gente para tomar conta, não é? E as crianças gostam muito de sair, se entreter com um brinquedo ali, para lá, corre atrás do outro colega, para não sei aonde. E o menino Jesus ficou por lá também. Só tem um detalhe. Todos os anos ele vinha, nunca fez isso. Mas com 12 anos ele fez. Por quê? Porque o judeuzinho, aos 12 anos, era considerado adulto, era considerado como que de maior. Por isso ele tinha o poder, ele tinha a permissão dos pais, por exemplo, de ensinar, de ir para a igreja, aprender a doutrina na sinagoga do templo. Ele já poderia começar a se manifestar como alguém que tem responsabilidade da sociedade. Então ele achou por bem ficar lá para participar das discussões do doutor da lei, que se reuniu toda semana, e ele se meteu a isso para lá, porque já podia fazer isso pela autoridade que a lei dava. 12 anos, 12, 13 anos era de maior, né? De maior para a religião. Porque até 12 anos, a mulher e as crianças não tinham obrigação de ir. Mulher, não tinha obrigação de ir à igreja. As mulheres e as crianças tinham obrigação de ir, não. Mulher não. Os campeões. E se fosse, ficar lá atrás. Essa saída de Jesus é misteriosa, né? Porque ele sabia, ele era inteligente, bem formado, sabia que os pais iriam dar por falta dele. E iriam sofrer muito. Ele pensava nisso, né? Qualquer criança, 12 anos, pode saber disso, né? E ele fez isso. Por quê? Porque ele, tendo consciência do que ele era, não era plena consciência, mas tinha consciência de que ele veio
para uma missão que o pai mandou. Então ele tinha que começar a treinar esse caminho do pai. Então ele tinha que obedecer ao papai do céu, tinha que obedecer aos pais da terra. Então eu vou começar por aqui. Dessa vez eu vou obedecer ao papai do céu, vou ficar aqui cumprindo o direito que eu tenho de aprender a lei e também discutir sobre a lei, e depois eu falo com meus pais. Mas eu não foi, eu sempre considero, nós temos as festas, a dor de Nossa Senhora, a gente leu todas as dores dela. Para mim, a maior dor que Nossa Senhora sofreu não foi lá no Calvário, não, com ele. Foi aqui. É quando uma mãe, você vai saber, vai entender isso, né? Porque em todas as dores que Nossa Senhora teve, sofreu, Jesus estava presente, ouviu o morto, e isso já é algum conforto para a mamãe, não é? Maria se viu sem Jesus e se pensou a responsabilidade que eu tenho diante do Pai do céu em relação a este filho, a responsabilidade que eu tenho, a obrigação que eu tenho, o amor que eu tenho pelo Pai, por esse filho, e como é que eu agora eu perdi meu filho, eu deixei meu filho se perder. Já pensou? Não. Você sabe muito bem que a mãe sente muito mais a perda de um filho que some do que de um filho que morre, né? O filho que some é uma dor que nunca, não tem cura, nunca. A dor que morre, dos que morrem, com o tempo ela vai se fortalecer a doença, né? Mas um filho que some, não tem cura. Essa foi a maior dor de Nossa Senhora, se sentir sem o filho dela. Se ela fosse uma mulher fraca, ela tinha ficado louca, né? Estava o conforto dela, foi também o José que estava com ela, e se acalmavam, conversavam, discutiam e concordavam as coisas, né? Mas Nossa Senhora sofreu 3 dias, já simbolizando os 3 dias da soledade dela, depois da paixão dele, né? 3 dias esperando a ressurreição. E quando encontra o menino, ela poderia manifestar uma queixa contra ele, né? uma censura do procedimento com que irresponsável dele. O que ela falou? Diz o Evangelho, que eles ficaram admirados. Como é que esse menino se mete a ficar aqui? Como é que ele se mete a ir ficar com os doutores da lei, discutindo com os doutores da lei? Ficaram ao mesmo tempo aliviados e admirados. E diz a São Lucas, Nossa Senhora, quando Jesus respondeu, vocês não precisam estar me procurando, não, porque eu tenho obrigação, você não sabe que eu tenho a obrigação de cuidar das coisas do meu pai? Não tem. Como é que eles iam saber, né, coitados? Eles não sabiam o direito que tinha Jesus? Sabia que era o menino de uma missão extraordinária, uma missão difícil, uma missão universal, uma missão grandiosa, que o Pai mandou, mas bem o que era, não sabiam. Né? Aí diz São Lucas, Nossa Senhora não ficava, cravejava, não reclamava, não batia o pé, não arrancava os cabelos, ela botava no coração e ficava pensando. Depois, com o tempo, isso ia se desenrolando e acontecendo coisa depois de coisa, para ela entender até o fim, até a ressurreição, ela entender. Aí ela entendia tudo, né? Mas só no dia da ressurreição ela entender tudo. Porque o resto foi só sofrimento, viu? Então, a mensagem é família sagrada, que a família, eu sempre digo, toda família no plano de Deus é sagrada. É sagrada da fundação, foi Deus que criou a família, não foi a sociedade. A missão da família é Deus que dá,
uma missão de gerar o Filho de Deus, de formar o Filho de Deus e encaminhar para o céu, para louvar a Deus por toda a eternidade. Isso é a missão da família, não é só dar de comer, né? Então, tem tudo a ver, né? Então, nós temos muita coisa para fazer em relação a essa família, viu? Quando eu penso em família, eu penso na minha, né? Família, papai analfabeto, mamãe analfabeta. Só quem foi à escola fui eu, nós dois. Mas a educação doméstica que nos deram foi para cima de faculdade, né? Papai não tinha, não reunia ninguém para fazer conversa e uma conferência para ele, não. Não. Do jeito que ele era, ele prosseguia, do jeito que prosseguia, falava, ensinava, mostrava, a mamãe a mesma coisa, fazia, mostrava, trabalhava. Ninguém tinha conversa especial de um aconselhamento psicológico, não. Ah, vocês estão vendo, né, como é que se faz, como é que ninguém faz. Né? Pronto. É caro dado. Todo mundo vai fazer assim. Era tal que o papai não admitia que a gente botasse apelido de ninguém. Não, senhor, pelo nome. Quando a gente dizia pai não, papai. Mãe não, mamãe. Tomava benção, depois. Cuidavam um do outro, os maiores tinham que cuidar dos menores. Com maior simplicidade. E era responsável mesmo, né? Quando eu tinha uns 7 anos, eu lembro, eu vi papai se levantando de madrugada, uma chuva terrível, um acesso ruim, madrugada saindo de casa para ir atrás do meu avô, que tinha abrido a porta, saiu para o terreiro, não sei para onde. Lá vai meu pai sozinho, no escuro, na chuva, procurando o vô, que tinha saído de casa. É aquele ali, né? Aquela de os pais vão perdendo a lucidez, a capacidade de raciocínio, de compreensão das coisas, de limitações. Você tem que cuidar dele, não é pensar logo no asilo, não. Você vê que muitas vezes é como diz o outro, progresso contra o homem. Progresso, tudo bem, tem asilo, tem abrigo, tem não sei o que, mas isso é bom, isso é o melhor para o pai, não é? Eles preferiam 1000 vezes ficar em casa, comendo ruim, mas ficar em casa. Participando das coisas de casa, ouvindo que se vive em casa, mas melhor. Mas nós temos essa facilidade, né? O abrigo, é o asilo, é a clínica, não sei o que, não sei o que. Mas é um progresso contra o homem, né? A gente acha que é maravilha, mas não é não tão maravilha assim. E a família, está naquela família, né? Jesus, Maria e José, a nossa família, a vossa é, né? Se toda família aprendesse isso, e cantasse isso, e rezasse isso, e vivesse isso, era bom, né? Você vê que a gente celebra uma maravilha de festa dessa. Fica todo entusiasmado, que coisa linda do mundo. É a maior coisa, a coisa melhor que Deus fez no mundo foi a nossa família. Foi uma família humana, imagem da família divina, com a mesma vocação de trindade, né? De felicidade infinita, juntos, se amando, se cuidando, se querendo bem, se ajudando, se protegendo. E nós nem sempre nascemos numa família perfeita assim, e o mundo continua assim, tentando até, usa todos os meios para destruir a família, até o conceito de família é destruída, até o conceito de família. Até o conceito de família quer destruir, né? É o Satanás. Um colega meu encontrou um homem e disse que estava jejuando. Para que está jejuando? Para o Satanás conseguir destruir as famílias. Tem intenções também para o Satanás, viu? Fazer jejum para o Satanás para poder destruir as famílias. Beleza, né? Nosso mundo.
Beleza? Então, nossa reflexão é, a comparação vem na cara, né? Como Deus mostra como deve ser a família, eles estão aí, a imagem está aí, a família de Nazaré está aí, e a nossa realidade, nossas famílias, a nossa, do mundo, aqui estão a nossa realidade. Eita, meu Deus, como é que vamos passar agora? Só vai evangelizando, logo do começo, né? Evangelizar os que vão fundar a família, evangelizar os que vão nascendo e acompanhar do começo ao fim essa formação, né? Aí nós vamos ter homens mais orientados. E o Dor dizia, vocês querem saber como vai a sociedade? Olha como vai a família. Porque a sociedade é a ampliação da família, né? Como são as famílias, é a sociedade. E não é mesmo, né? E a sociedade está quebrada, doente, neurótica, cheia de medo, né? Cheia de medos, de fobias, de violências, de guerras. Porque as famílias também estão assim. Por isso tem que primar mais com a patroa da família, né? Patroa familiar, né? Nós estamos devagar, né? Parando na ladeira. Para que haja uma gente empenhada nisso, viu? Para as famílias se formarem, segundo o Deus, vamos rezar o nosso credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna.